Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, e o programa de hoje está rodeado de caos, fofoca e muita informação. No Campeonato Mundial de Fitness Funcional Master, o desastre foi total. A confusão foi tão grande que a vice-presidente renunciou ao cargo. Já no campeonato da mulher mais forte do mundo, a grande campeã foi desclassificada por um motivo bizarro. E pra fechar, eu vou dar dicas a você que vai competir no Hyrox Rio de Janeiro de tudo que você não deve fazer na arena e assim evitar uma possível punição. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. O programa de hoje é um oferecimento de Fit Games, aonde os melhores eventos acontecem, e Hércules Funcional, treino com ciência, resultado com constância. Vamos começar o programa de hoje falando do desastre, do caos total que foi o Campeonato Master da Federação Internacional de Fitness Funcional, a IF3, e culminou na renúncia da vice-presidente da federação. E antes de eu entrar em todos os detalhes envolvendo esse evento, que para mim vai culminar no fim da federação, eu quero explicar qual é a função da IF3. Seu objetivo principal é atuar como autoridade do fitness funcional, principalmente no seu ponto competitivo, promover o crescimento através de uma estrutura de governança, padronizar regras e segurança e oferecer oportunidades competitivas para todos os atletas indiferente do seu nível. E esse é o objetivo que essa federação foi criada lá em 2016. Eu tive a oportunidade deste ano de fazer uma live com o Gui da Hora do Burp, com o Thiago, que é o responsável pela Federação Brasileira, e a gente discutiu vários assuntos interessantes. Eu vou colocar essa live aqui na descrição, porque eu demonstro na live um posicionamento que eu tenho. Eu tenho muito medo quando envolve política. Eu sei que a política é o mal necessário na sociedade, mas eu tenho um pé atrás quando a gente precisa confiar na idoneidade das pessoas. A federação ela tem um propósito legal, que é buscar recursos públicos para incentivar os atletas. Tem vários atletas que vivem de bolsa impulsionada pelo Estado, então tem uma parte bem legal. Na live que eu falei várias vezes que a federação podia fazer um trabalho de base, tentar colocar o CrossFit na educação infantil, vários outros pontos que eles não têm muito como prioridade, mas quando envolve política eu tenho um pé atrás. Então eu tendo a ser contra essa ideia de federação. Eu prefiro o esporte livre como ele é hoje, com uma marca regulando o mercado, como é o UFC, como tem outras modalidades, ao invés de ficar focando em federação para buscar ser um esporte olímpico, que esse é o fundamento básico que a federação ela diz. Através da governança a gente fecha todos os pilares para o CrossFit ser considerado um esporte e para poder estar numa Olimpíada. E agora vamos ao problema em si que destruiu a reputação da IF3 no campeonato Master. Eu usei duas matérias como fundamento para fazer um resumo aqui para vocês. Uma delas foi feita pelo Barbell Spin e traz um resumo bem interessante sobre todos os pontos que aconteceram nesse campeonato para ser um caos total. E o vídeo de Andrew Hiller. Eu sugiro que todos vocês vejam esse vídeo, tá muito legal. Naquele padrão do Hiller, aonde ele expõe os fatos com um humor sarcástico. E eu vou deixar tanto o vídeo quanto a matéria na descrição desse conteúdo. Vamos começar falando do local. Foi realizado na Austrália, na Brisbane Showgrounds, que é um local onde tem vários eventos. E o local exato dentro desse complexo que seria realizado o campeonato estava tendo um mini zoológico. Então a competição foi realocada para outro espaço, aonde ela ficou ao ar livre. Então várias pessoas começaram a reclamar, porque havia um desnível muito perigoso no terreno, os racks não estavam parafusados no chão, então eles balançavam bastante, não tinha local para as pessoas sentarem para assistir o campeonato, conforme a organização já havia prometido, não tinha aquela área que os patrocinadores divulgam seus produtos, fazem vendas e que atrai muitos espectadores, e segundo o Andrew Hiller, não havia equipe médica responsável pela saúde dos atletas. E agora vamos falar das provas, porque aqui para mim o campeonato errou de maneira grotesca, principalmente na tentativa de corrigir o problema. Eles meteram os pés pelas mãos e isso tirou todo o brilho do evento. A primeira prova começava com o endurance de longa duração, então tínhamos bike, remo e esqui. Porém, os esquis tiveram problemas no transporte e a organização não conseguiu levá-los ao evento. E eles avisaram os atletas no mesmo dia da prova, às 4 horas da manhã. E aqui também tinha outro problema na organização. Para manter o cronograma, eles empilharam as baterias. Então, enquanto os atletas avançavam da bike para o remo, outra bateria já entrava na sequência. Não esperava finalizar uma bateria para começar outra. Porém, com a troca para os burpees, isso ocasionou um empilhamento dos atletas. Ou seja, tinha muitos atletas que estavam no burpee e o atleta que estava na estação anterior já havia acabado. Tinha que esperar um outro atleta para poder avançar para o bloco seguinte. Porém, isso não é possível numa competição individual. Ainda em competições de times, a gente já viu isso. Um atleta avança para um equipamento, o outro espera o atleta finalizar para que ele possa avançar. Mas numa competição
competição individual, isso não faz o menor sentido. E daí, os atletas começaram a ter vários problemas de empilhamento na prova. Outro problema da organização já nesse primeiro evento foi em relação aos relógios. Tínhamos 2 relógios na arena, o que ocasionou um problema absurdo para os juízes, que várias vezes se perderam durante a marcação do tempo. E além de tudo isso, várias pessoas relataram que não tinha juízes suficiente para acompanhar os atletas durante todas as estações. Então, em vários momentos, os atletas ficavam em uma estação sem um juiz, o que transformou a prova num caos total. Para tentar corrigir, logo após o evento, a organização já assumiu a responsabilidade total, porque eles estavam extremamente perdidos com o tempo, com a execução, como eles iriam resolver o empilhamento de atletas e todo esse caos gerado pelo evento 1. Na tentativa de solucionar o problema, eles abriram um link para que os atletas recorressem do seu resultado. Posteriormente a isso, no dia seguinte, o campeonato continuou, a organização enviou uma proposta para os atletas, porque eles não tinham como resolver esse problema da primeira prova. Então, os atletas que achassem que a prova ocorreu bem, era só eles dizerem que aceitavam o resultado original. Se todos da categoria aceitassem o resultado original, esse resultado estava ok. Caso um dissesse que não aceitava o resultado, eles iriam refazer a prova. Sim, um absurdo total. Eles mudaram ainda para 10 rounds, fizeram uma mudança na prova, e como quase todas as categorias não chegaram num acordo, a prova foi refeita no dia seguinte. Porém, no meio da prova, começou a ter discussão entre os atletas, os juízes, a organização, um caos total, sem controle nenhum, o que fez com que a organização interrompesse o workout no meio. E qual foi a solução do evento para encontrar os grandes campeões? As categorias que tinham aceitado o resultado inicial permaneceram com 6 provas no evento, já as categorias que não aceitaram e tentaram refazer tiveram esse evento cancelado, porque a organização cancelou a prova ali no meio, e acabaram tendo só 5 pontuações no leaderboard. Então, eles fizeram uma redução no número de provas por incompetência do campeonato. Se vocês abrirem o Instagram da Federação de Fitness Internacional, tem vários pódios que tá faltando alguém, porque alguns atletas foram embora, várias pessoas ficaram bem chateadas com a organização e abriram mão deste campeonato. Depois de todo esse evento, a IF3 botou a culpa na organização australiana, dizendo que vai mudar o local da execução dos seus campeonatos. Como se o problema do campeonato foi ocasionado por ter sido na Austrália e não por uma desorganização absurda da federação. Para finalizar, a vice-diretora Mel Robinson abriu mão do seu cargo. Não teria como ela permanecer no cargo depois de todos esses erros ocasionados. E na minha opinião, essa falta de organização quebrou todos aqueles princípios que eu falei para vocês lá no começo do vídeo, que era o fundamento, que era a raiz da Federação Fitness existir. Então agora, na minha opinião, eles não vão ter como proporcionar um outro evento com credibilidade, com adeptos no mundo inteiro, para que eles possam pelo menos se redimir. Eu acho que esse formato de competição proposto pela IF3 está fadado ao fracasso. E antes de avançar para o próximo bloco, eu gostaria de dar um recado para você que pretende organizar um evento e não quer cometer os mesmos erros da IF3. Use a plataforma da Fit Games, que é onde os melhores eventos acontecem. Lá você pode vender as inscrições, fazer a criação das provas, a geração automática das súmulas e do cronograma, para não acontecer esse desastre que foi no IF3, e também terá uma página exclusiva para o seu evento com aquele leaderboard personalizado. E assim você vai evitar que tenha essa desorganização que aconteceu no IF3. Então dê uma chance para a Fit Games ser a plataforma que vai sediar o seu evento. E agora vamos falar de polêmica. A atleta Jamie Book, que venceu como a mulher mais forte do mundo, foi desclassificada após uma denúncia grave com um enredo bem interessante que eu gostaria de trazer para vocês. Ela foi acusada de ser um homem. Depois disso, abriu-se uma investigação por parte dos organizadores e nessa semana eles divulgaram esse comunicado aqui, que após uma série de investigações e a oportunidade da atleta se defender, oportunidade essa que não foi respondida, a segundo colocado do evento, que foi a Andrea Thompson, foi consagrada a grande campeã e a James Brook foi desclassificada. Neste comunicado, eles também trouxeram que a política do campeonato é que apenas sexo biológico registrado no nascimento é o que define em qual categoria você vai competir. Eles não sabiam que ela era uma atleta trans e que se eles soubessem ela estaria proibida de competir na categoria feminina. Então esse foi o posicionamento oficial da competição. Depois disso a gente tem algumas fofocas que eu gostaria de trazer para vocês. Quem contou todos esses bastidores foi a atleta Rebecca Roberts, que já foi tricampeã deste campeonato.
campeonato. Ela contou que a organização não conhecia a atleta porque ela só competiu 3 vezes. Porém, essa atleta que foi desclassificada já havia postado um vídeo lá em 2017 dizendo que era uma atleta trans. Outro detalhe que ela contou, e olha que saiu até no site da Globo essa matéria com um destaque nas páginas de esportes, eu vou colocar aqui ao lado, é que vídeos explícitos colocados em um site de conteúdo adulto foram o que derrubaram a atleta para a organização. Segundo até a Rebeca, esses vídeos circularam ali na segunda-feira depois do campeonato, circularam em todos os grupos das atletas e que comprovava nos vídeos de sites adultos que ela era um homem biológico. Então isso acendeu um alerta para a organização, que foi atrás de todo o desenrolar dessa situação, pediu uma resposta para a atleta, que não veio, e assim eles desclassificaram essa atleta. E eu gostaria de saber de vocês que acompanham o meu canal, o que vocês acham neste caso? Ela poderia competir, ela deveria ter ficado no pódio, a organização fez certo em desclassificar a atleta? E agora vamos falar de Hyrox, porque neste final de semana acontece a segunda edição em território nacional. Desta vez será no Rio de Janeiro, e eu gostaria de dar um recado a todos vocês. Assim como São Paulo, eu também estarei presente na edição do Rio de Janeiro. Então, se você for na competição e gosta do meu conteúdo, me chame. Eu adoro conhecer vocês e trocar informações. E outro detalhe importantíssimo, eu também irei competir neste evento. Sim, vou na categoria dupla pro com o meu irmão do coração, Pedro Shima, e vamos entregar o máximo possível a todos vocês. E agora, para você que vai competir nesta edição do Hyrox, eu anotei alguns pontos que vocês precisam ter atenção em cada estação. E de maneira rápida eu vou trazer para vocês, para que vocês não tomem nenhuma punição neste evento. A primeira estação é o esqui. Você deve sempre manter os pés dentro da plataforma, só sair após atingir os 1000 metros e ser autorizado pelo juiz, e se você for competir em dupla, você não pode passar a manopla pro seu amigo, você tem que soltar e ele retirar ela do equipamento. A segunda estação é o sled push, e nela é muito simples, você só não pode usar o trenó errado, então espere o juiz te orientar para qual raia você vai, você não deve parar o trenó antes de cruzar a linha, então cruze totalmente a linha, e para fechar, você é responsável por cuidar das suas voltas, não perca a contagem. A próxima estação é o sled pull, e além de todas as recomendações do sled push, você precisa permanecer sempre dentro da área demarcada, não pise na linha da frente, nem na linha de trás, e cuidado para sua corda não invadir a raia ao lado. Se você tomar esses cuidados, você não levará punição. A estação de número 4 é Burpee Broad Jump. Cuidado quando você for subir no burpee para o seu pé, não ultrapassar sua mão. Quando você for descer no burpee para sua mão, não ultrapassar muito o seu pé. Tem um limite de 30 centímetros. Quando você for pular, sempre manter os pés juntos no pulo e no pouso. O peito sempre tem que tocar no chão. E não esqueça de avançar pulando a última linha, sempre caindo depois da linha. A quinta estação é a de remo e ela é bem similar à do esqui. Então, não esqueça de começar só quando seus pés estiverem afivelados no remo, percorrer a distância de 1000 metros exatamente e esperar o juiz liberar sua saída. E se você for competir em dupla, não passe a manopla para o seu amigo. Coloque no lugar certo e ele tem que retirar do ponto zero. A sexta estação é Kettlebell Farm Carry. Durante todo o movimento, permaneça com os braços esticados, assim você vai evitar de tomar punição. E na hora de devolver o equipamento, deixar sempre dentro da área demarcada e com as alças viradas para cima. A próxima estação é Sandbag Lunge. Nela você precisa tocar com o joelho de trás no chão, estender todo o corpo, evitar aqueles passinhos extras, nunca derrubar a sandbag no chão e para fechar, cruzar toda a linha após o último movimento. Fazendo essas dicas básicas você não tomará punição. A oitava e última estação são os 100 wall balls. Para você que é crossfiteiro, essa estação que você está bem familiarizado. Então, por favor, não esqueça de quebrar a paralela e acertar o alvo. Seguindo essas dicas, você não terá problema nenhum e fará uma excelente prova de Hyrox. E antes de encerrar, eu gostaria que você tomasse cuidado para não se perder nas voltas, não pular uma estação, não se perder na entrada e na saída da Red Zone, as duplas ficarem sempre juntas, não realizarem conduta antidesportiva e nem usarem ajuda externa. E lembrando, você não pode cuspir no chão, isso é uma conduta antidesportiva. E assim, você vai fazer uma prova sensacional, eu desejo boa sorte e vai ser um prazer competir ao lado de todos vocês. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal da Adnews. Se você gostou do conteúdo, por favor, hype esse vídeo, me ajuda demais. Também curta, compartilhe e comente com seus amigos da Box. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do meu, do seu, do nosso, o Adnews.